Muito bem. Bom sábado de novo agora para ficar claro. Muito bom ver vocês, alguns poucos que estão aqui, outros poucos que estão ali, né? Juntando os dois poucos, a hora que dá uma quantidade razoável dos irmãos de Xaxim, né? Essa pandemia é uma coisa complicada mesmo nesse ponto de vista do relacionamento. Porque assim, a maioria das igrejas, os membros não estão nem aqui nem ali. Eles estão acolá. Agora, onde esse acolá, ninguém sabe, né? Geralmente é a Central de Curitiba, o NASP, essas igrejas maiores assim, e não tem nenhum pecado nisso. Não tem nenhum pecado, cada um vai onde quer, o país ainda é livre, por mais alguns dias ainda é livre, né? E está tudo certo. A questão não é aonde está, ou até se não tiver lugar nenhum, é pecado. Por exemplo, se estiver dormindo agora, vocês acham que é pecado? Agora pensar em engolir um pouco. Eu não acho que é pecado, necessariamente, porque dormir não é pecado necessariamente, né? A negligência espiritual, sim, mas uma coisa, outra coisa, né? Então a gente não pode julgar os irmãos porque, se não está onde eu estou, se não gosta do que eu gosto, se não faz o que eu faço, está pecando. Eu não posso chegar nesse extremo, né? O que eu preciso, o que eu tenho dificuldade com a pandemia, não é onde as pessoas estão ou deixam de estar. É o fato de a gente não estar com elas, né? Seja aonde quer que estejam, se o lugar é ruim, é bom ou é neutro, a dificuldade é que a gente não está junto. Isso é a dificuldade, né? Se tivéssemos todos juntos no NASP, na Central de Curitiba, ou quem sabe todos juntos numa grande cama ali descansando, não tinha problema. O problema é que estamos separados. O problema é que... O senhor vai filmar aí também? Não, né? Então tá bom. Só para saber, que aí eu me ajeito melhor, né? O problema é que a gente está longe uns dos outros, né? Isso não tem nada a ver com sermão. Mas eu sempre falo disso porque um dos privilégios de ser pastor é a gente poder falar, né? Eu sei que talvez outros gostariam de estar aqui falando, e eu acho que todos deveriam falar mesmo, mas se eu tive esse privilégio de poder falar, eu gostaria de abrir um pouquinho meu coração antes de entrar na mensagem. Posso? Veja, eu tenho dificuldade, não sei se é o caso de Xaxim, vocês vão vestir a carapuça se servir, se não servir, larga de lado aí, tá bom? Mas muitos lugares onde eu vou, a gente pergunta, onde é que estão os membros da igreja? Eu pergunto inclusive para pastores. E aí a maioria fala assim, eu não sei onde estão. Eu queria que a pandemia acabasse logo, para a gente ver o que sobrou da igreja, para ver quem vai voltar. E muitos têm assim um discurso negativo, que não necessariamente é errado, mas que diz assim, olha, eu temo que a igreja não será a mesma depois da pandemia. Que muitos que vinham não virão mais. E é possível que muitos que não vinham passem a vir. É ou não é possível? Amém. Sim, mas a grande questão não é essa, porque eu também concordo com isso. Eu concordo que a igreja após a pandemia, se é que vai ter pós-pandemia, isso já é outra história, eu tenho lá minhas dúvidas se um dia vai ter pós-pandemia, mas eu temo que a igreja pós-pandemia, se existir esse momento, será diferente. Também creio. E também creio que muitos que não vinham, virão. E também creio que muitos que vinham não virão mais. Isso não é problema para mim. O problema para mim, sabe o que é? É líderes da igreja não saberem onde estão os irmãos. Isso é um problema para mim. Pastor, mas como é que vamos saber se eles não estão vindo na igreja? Exato, por isso. Nós não sabemos onde estão os irmãos, porque nós éramos focados apenas na hora do culto. Na hora da escola sabatina não vinha todo mundo, na hora do culto vinha mais gente, e tudo que a gente fazia era voltado para o culto. Como as pessoas não podem vir no culto, porque tem limite, 25%, 15%, que seja o que for do momento, conforme a bandeira, como tem limite, as pessoas não estão no culto, eu perdi o contato, mas tem lá no Facebook, tem no YouTube. Mas via Facebook, via YouTube, é contato? Você sabe como estão? Não é contato. Você não sabe nem se estão realmente assistindo. Estão lá conectados, mas pode estar fazendo outra coisa. Você pensa que é só você que faz isso, que conecta num lugar para fazer outra coisa? Os outros fazem também, não é só você. E eles podem estar fazendo isso, ninguém está nem, às vezes ninguém nem olhando o que eu estou falando. Ou pode estar, não sei. A questão é que eu não sei. E por que eu não sei? Por que eu não sei? A gente falhou numa essência, está falhando numa essência que é tão simples, tão óbvia para mim. Pode ser que seja ignorância da minha parte. Se for ignorância da minha parte, lá fora, não agora em público, para não passar vergonha, mas lá fora me corrijam, tá? E puxem minha orelha, porque se eu estou errado, eu quero aprender.
Mas para mim a coisa é tão simples, sabe o que está acontecendo? A gente não está fazendo nem o básico do dever de casa. Eu sou professor de uma unidade da escola sabatina. Na minha suposta escola sabatina, se eu sou professor de uma unidade, tem em média quantas pessoas? 10, 12, 15, vamos exagerar, colocar 15 na média? Talvez exista alguma com 20, mas geralmente não passa de 10, 12, vamos colocar 15. Concorda comigo? Se eu sou professor de 15 almas, 15 pessoas, sou professor deles, tenho contato com eles todo sábado, ou pelo menos a maioria dos sábados. Eu conheço eles pelo nome? Claro. Se eu não conheço eles pelo nome, tem algum problema comigo. Tem uma deficiência grave, seja moral ou seja intelectual. Senão eu conheço todos pelo nome, certo? Perfeito. Se eu conheço todos pelos nomes, convivo com eles semanalmente, nesse mundo do Zap Zap, eu tenho o Zap Zap deles? Sim ou não? Sim. Se eu não tenho o WhatsApp deles, eu sou estranho para eles, para mim, porque eu tenho o WhatsApp no meu celular de gente que eu nunca nem vi. Tem o Zap Zap, todo mundo tem meu também. Ali, os amigos ali do fundo já tem meu WhatsApp. O WhatsApp todo mundo tem. Se eu não tenho o WhatsApp da minha classe, que eu me reúno toda semana, eu não tenho nada deles. Eu não sei nem quem que eles são. Concorda comigo? Estamos juntos até agora? Se eu tenho o WhatsApp deles, sei o nome deles, existe algum motivo para um dos meus alunos desaparecer e eu dizer assim, não sei onde é que estão, não sei como estão? Existe motivo para isso? Não existe motivo. Agora, se eu sei, sou professor, e eu sei exatamente onde e como estão cada um dos meus 15 alunos, porque esse é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que se espera de um professor razoavelmente convertido. Não precisa ser nem muito convertido, pode ser até meio largadão espiritualmente, mas você tem um mínimo de noção espiritual do que é Deus no céu. Aqui, ele sabe, o mínimo ele sabe isso. Concorda comigo? Sim ou não? Se o professor minimamente convertido sabe o nome dos seus alunos, o WhatsApp deles e onde estão, e o primeiro ancião minimamente capaz sabe quem são os professores da sua igreja, quem é que está sumido da igreja? Então como é que está essa conversa? Diz, não sei onde é que estão, o que vai ser? É porque os anciãos não sabem quem são os professores, e os professores não sabem quem são seus alunos. Do contrário, saberiam todos onde estão e como estão. Se eu estou errado nessa conclusão, me puxa minha orelha lá fora, porque eu não quero falar besteira em outro lugar. Agora, se eu estou certo, puxa a orelha de quem? A sua mesmo. A sua mesmo. A pandemia ela não é um problema, amigos. Foi uma oportunidade para a igreja se converter e pastorear a si própria, da maneira que a gente sempre pregou. Eu tenho 49 anos de idade, sou adventista de berço, e desde pequenininho, ou seja, faz 40 anos pelo menos, desde que criancinha, mais de 40 anos, eu escuto dizer que no fim dos tempos não teria igreja, que as igrejas seriam o quê? Fechadas. Lembram disso? Quem é dessa época que escutava isso? Hoje não se fala mais, que as igrejas seriam fechadas, e a gente teria que se reunir nas casas, teria que dar outro jeito para se reunir. Pois é, não estou dizendo que chegou a perseguição, mas estou dizendo que pelo menos o ensaio começou. As igrejas estão literalmente sendo fechadas, ou eu estou errado? Estão fechadas, mas cadê o povo se reunido, se reagrupando de outra forma? Ah, fechou a igreja. Foi o que eu vou fazer, né? Vamos esperar a pandemia passar. Ah, vai levar 5 anos. A gente tem paciência, a gente espera. Ai, meu Pai amado. Isso não é para vocês, para a igreja do Xaxim, tá? Eu estou falando isso em todo lugar que eu vou, na esperança de que alguém escute e alguém faça o óbvio, do meu ponto de vista. Pode ser, sabe, eu não tenho nenhuma pretensão de achar que eu sou o Senhor da verdade, que só eu sei o óbvio, por favor. Para mim é tão óbvio, e não estou vendo ninguém fazendo isso, que eu fico pensando assim, então eu devo estar errado, eu tenho que estar errado, porque eu não sou mais inteligente do que ninguém, não tenho meus olhos melhor do que ninguém, ao contrário, eu uso óculos e tudo. Então eu tenho que estar errado. Por favor, me mostre que eu estou errado, para eu não continuar tão decepcionado com a minha igreja, com a liderança da minha igreja. Vocês me ajudam? Então me puxa minha orelha lá fora depois? Me fala onde é que estou errado? Obrigado. Agora, se eu estou certo, os professores de escola sabatina aqui presentes, virtuais ou não, e os anciãos aqui presentes, abram o olho. Porque alguém vai cobrar essa conta de vocês um dia. Se eu estou certo, né? Se eu estou certo. Abram o olho. E quando alguém chegar nessa igreja e perguntar onde é que estão os membros da igreja de Xaxim, você vai dizer assim, pode dizer o nome. A gente sabe cada um deles onde estão, como estão. Espiritualmente, inclusive. A minha igreja acompanha tão de perto os nossos membros que aqui a gente não faz nem chamada.
Porque não tem sentido fazer chamada. Quem está presente eu estou vendo, não preciso para lá, João, presente, não preciso, estou vendo que o João está aqui ou que o João não está aqui. Eu não preciso pegar o CRM do João, porque eu sei se o João faz comunhão diária ou não, porque eu sou amigo dele. Ele é da minha unidade, somos um grupinho pequeno. Eu já conversei com ele sobre isso, já fui na casa dele. Então eu sei que o João faz comunhão, que ele acorda cedo todo dia, meia hora mais cedo do costume para ler a Bíblia, a lição e a meditação. Então ele faz comunhão. Eu não preciso perguntar para o João se ele faz trabalho missionário, porque eu sei que ele dá estudo bíblico para uma família toda quinta-feira à noite. Preciso perguntar para ele se ele faz trabalho missionário? Não preciso. Não preciso perguntar para o João se ele ajuda as pessoas, porque eu sei que ele tem um plano de oferta especial só para ajudar os pobres. Inclusive foi eu que ensinei ele a fazer isso. Não preciso perguntar isso para ele. Entende? Porque eu conheço. Sabe por que a gente faz chamada? Chamada é coisa de quem não conhece os outros. De quem não acompanha, de quem não pastoreia. Quem acompanha de perto, quem pastoreia, não precisa. Ele precisa anotar. É diferente. Anotar, mas não ficar lá perguntando lá, Maria, você leu a Bíblia essa semana? Fez trabalho missionário? Isso é coisa de quem não conhece a Maria. Quem conhece a Maria não precisa fazer isso. Os nossos professores, se estão aqui ouvindo, vistam a carapuça se servir, e se não servir, deixa de lado. Se ficar com raiva de mim, azar, eu vou embora mesmo, não frequento aqui. Estou nem aí. Mas, professores, parem de ser passador de lição. Eu vou falar uma coisa para vocês, professores, com muito amor e carinho. O Leandro Quadros, o Leonel Nemuel Estina passa a lição muito melhor que você. A gente não precisa de você como passador de lição. A gente precisa de você para fazer aquilo que o Leandro Quadros, Nemuel Estina, Laerte Lanza ou qualquer um outro não fazem. O que eles não fazem? Aquilo que Jesus mandou você fazer. O que Jesus mandou você fazer? Apacenta as minhas ovelhas. Isso só você pode fazer. Só você. A lição, a maioria dos seus alunos eu acho que sabe ler. Eles estudam muito bem, a lição se explica muito bem. Você pode recapitular, não é pecado recapitular a lição. Vocês viram que foi legal aqui o trio? Eu gostei tanto que eu até pensei em deixar as cadeiras aqui e sentar aqui, chamar o Pablo e mais uma dessas irmãs aqui e pregar sentado. Gostei. Muito legal isso, né? Agora, eu estudei a lição lá em casa. Eu precisava deles aqui para aprender alguma coisa? Não, foi legal, um ponto de vista diferente, o negócio lá em Jerusalém, Muro das Lamentações e tal, foi muito legal. Mas o conteúdo eu já tinha. O que eu não recebi deles aqui, por mais que foi legal a lição, não é uma crítica, tá? É só para ilustrar. Porque geral não tem como. O que eu não recebi deles aqui, sabe o que foi? Pastoreio. E o que é mais importante nesse contexto? Pastoreio ou a lição? Pastoreio. E o que os irmãos não estão recebendo na pandemia? Nossa. Bom, sobrou 5 minutos para o sermão. Qual é o... Joga a tela, acho que hoje eu vou jogar. Joga o PowerPoint lá, amigão. Vamos conversar um pouquinho lá. Deixa eu pegar o passador que ficou aí. Eu ia usar um outro sermão, só que esse outro é mais longo e eu falei demais. Eu vou usar o plano B. Plano B, eu usei essa mensagem aqui para falar para os jovens que trabalham no escritório da União Sul-Brasileira. E eles apreciaram o conteúdo, não o palestrante, mas o conteúdo eles apreciaram bastante. Eu gostaria de partilhar um pouco com vocês também, conversar sobre isso. Antes, convido a você a fazer uma oração, mais uma oração para pedir a bênção de Deus para esse momento, porque eu desviei muito do assunto. Feche os seus olhos. Senhor Deus, vamos meditar na Tua Palavra um pouquinho, refletir o Teu plano para nós, que o Teu Santo Espírito possa abençoar toda a igreja de Xaxim. Toda. Alguns poucos estão aqui, outros poucos estão conectados no YouTube, Facebook, e um grande número está em outros lugares, quem sabe em outras igrejas online, quem sabe descansando. Todos igualmente teus filhos queridos, todos igualmente pecadores, todos igualmente, para todos eu peço a tua bênção, inclusive para a mensagem agora, em nome de Jesus, amém. A ética da integridade. O que é integridade? O que é esse negócio de integridade? Cristão tem que ter integridade, sim ou não? Muito bem. O que é integridade? Dicionário. Primeiro dicionário. É de conduta reta, pessoa de honra, ética educada, brioso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade, que é íntegro, é justo, é perfeito, é puro de alma e de espírito. Legal essa definição do dicionário. Tem uma outra definição que eu gosto ainda mais, que é essa segunda aqui, ó. Essa aqui é mais técnica, e eu prefiro essa.
do latim integritate, estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer o quê? Diminuição, plenitude e inteireza. Ou seja, íntegro é o que está inteiro, que não está quebrado. Ok? Esse púlpito aqui está íntegro? Tá. Se eu quebrasse ele, não estaria mais íntegro. Íntegro é só isso. Aplicando para o ser humano, por isso eu gosto dessa daqui, o ser humano íntegro é que ele está completo, conforme Deus planejou. O ser humano não íntegro, o imoral, o cheio de falhas de caráter, é que ele está faltando um pedaço, que não está completo, não está segundo a imagem de Deus, conforme que Deus criou. Qual o princípio básico que sustenta a integridade? Qual é o princípio que está por trás? Sabe qual é? A ética da integridade tem a ver com autoridade. Olha que interessante, já vou provar minha tese com você, você vai conversando comigo. Tem a ver com autoridade, com quem manda. A tua integridade tem que ver com quem é teu líder. Você segue padrões éticos de integridade conforme a autoridade que você segue. Por exemplo, pode ser diz respeito a algo que recebeu de uma autoridade para você, ou seja, Deus. Deus é autoridade para você? Sim. Então, Deus passou padrões para você e para mim? Sim. Você segue esses padrões sem integridade. Ou leis, seja de qual natureza for, ou pais, os pais, pai e mãe, né? Ou professores, ou líderes em geral. Quando você segue o padrão da sua autoridade, você é uma pessoa íntegra aos olhos dessa autoridade. Mas tem uma outra autoridade também. É perigosa, não precisa entrar em detalhes, porque essa outra autoridade é o seguinte, sou eu mesmo. Você é a autoridade. Eu respeito a forma de gerir as suas coisas. Então, você que define o que é certo e o que é errado. Isso é perigoso? Sim. Mas existem pessoas que seguem essa ética? Existem. Aliás, é a maioria, né? É a minha autoridade. Eu faço minhas regras, ok? Estamos ainda apenas definindo. Não entrou no mérito do certo e do errado, do melhor nem do pior. Agora vamos aparentemente desviar, puxar um pouco o assunto para ter uma visão maior, depois a gente termina no ponto, funilando de novo sobre integridade. Quem é o dono do mundo? Perfeito, perfeito. Deus é o dono do mundo. Lá em Salmo 24, verso 1, diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, no mundo e os que nele habitam. Então quem é o dono do mundo? Deus é o dono do mundo. Não se discute isso, todo mundo concorda, estamos juntos. Agora vem outra pergunta. Quem é a maior autoridade nesse mundo? Quem é a maior autoridade nesse mundo? Não estou dizendo que é para você, estou dizendo que é para o mundo. No mundo, quem manda no mundo? Dividiu-se, né? Vamos ver o que Jesus fala. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco. Tá? O contexto é outro, mas o que eu quero chegar nesse ponto aqui. Pois o quê? Príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Veja, a quem Jesus estava se referindo como príncipe do mundo? Satanás. Satanás. Ele falou, ele não tem direito, mas é o príncipe. Quem é que manda nesse mundo? Para você pode ser Deus, no mundo é Satanás. É o diabo que manda aqui. Se é Deus que manda, por que crianças sofrem? Por que passamos por essas agonias todas? O príncipe desse mundo é Satanás. Veja que interessante. Veja que interessante. Jesus não chamava, a Bíblia não chama Satanás de o rei do mundo. Nem de o dono do mundo. Chama de príncipe. É diferente. A palavra príncipe, para nós, às vezes a gente não entende bem. Biblicamente, príncipe é governador, é uma autoridade. Para nós, parece que príncipe é só o filho do rei, que às vezes nem manda nada. Da Bíblia, não. Príncipe é uma autoridade, mas não é autoridade máxima. Mas é uma autoridade. Por exemplo, havia, na época dos juízes, que nem rei tinha em Israel, havia os príncipes de Israel. Quem eram os príncipes de Israel? Se não tinha nem rei. Eram os líderes locais, líderes de clã, né? Satanás, ele não é rei, não é dono, ele é o quê? Príncipe, ele é autoridade. Não estou dizendo que ele mereceu autoridade, não estou dizendo que é uma boa autoridade, nem estou dizendo que é autoridade máxima. Mas ele é autoridade nesse mundo. É muito importante você entender isso. Esse mundo rege-se pelos princípios de Satanás.
E às vezes nós nos envolvemos em paixões pelas coisas do mundo. Eu acho que tinha que seguir por esse caminho a política, ou por aquele caminho a política, ou aquilo outro. Ainda que Deus esteja segurando os ventos e tenha um certo controle, mas quem conduz esse mundo ao seu bel prazer é Satanás. Por isso passamos pelo que passamos. A pandemia tinha que ser feita tal coisa, seria melhor. Eu não espero coisas boas desse mundo. Porque não é Deus que está dirigindo, é Satanás. Você acha que vão aprovar leis boas se Satanás que é o líder? Não vem, não tem expectativa. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nem sempre o dono é o que administra. Nem sempre o dono é o que manda. Entende isso? Por exemplo, você pode ser a pessoa que mora numa casa, mas o dono da casa é outra, porque você mora de quê? De aluguel. O dono da casa, ele manda lá dentro? Não, mas ele é o dono. Isso não explica tudo, mas só para você ter uma ideia que são coisas possíveis. Uma outra história famosa, conhecida, é de Steve Jobs, na década de 80. Steve Jobs, na década de 80, a empresa dele estava crescendo muito, a tal da Apple, né? E aí ele chamou um executivo. Sabe o que esse executivo fez? O nome do executivo chamava-se John Sculley. E John Sculley, em 1985, demitiu o dono da Apple. E expulsou ele da empresa. Ele era dono ainda. Era dono de boa parte das ações, mas não de todas as ações. E os demais acionistas reunidos, liderados pelo executivo que Steve Jobs contratou, chegaram à conclusão que Steve Jobs era muito doido. Ele não tinha condição, ele estava prejudicando a empresa. E expulsaram ele da empresa. Ele era o dono, mas ele não o quê? Não mandava. Quer ver um outro exemplo? Esse aqui tem mais detalhes interessantes. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, né, a Alemanha nazista, dominava a França. Os alemães nazistas eram os donos da França? Não. Mas eles eram os gestores da França. Eles cuidavam de tudo que acontecia na França. Mas eles não eram os donos. Quem eram os donos da França? Os franceses. Muito bem, os franceses. Os donos franceses tinham duas opções sob o domínio dos nazistas. Quais eram as opções? Se submeter ao novo líder. Führer. Líder e Führer. Führer é líder em alemão, né? Submeter-se ao líder. Essa era a opção. Tinha vantagem em se submeter? Sim ou não? Sim. Vantagens momentâneas e temporais, né? Mas tinha, por exemplo, continuar vivo, né? Era uma boa vantagem, né? Havia também um ponto negativo, sentimento de quê? De covardia. E no fim se daria mal, porque como os demais eles eram franceses e os dominadores eram o quê? Alemães. Eles continuariam sendo franceses e os dominadores continuariam sendo alemães. Então, ainda que se dessem bem por um período, no final sempre estariam prejudicados. Mas era uma opção bem razoável, que eu tenho certeza que a maioria seguiu na França naquela época, e a maioria hoje faria a mesma coisa. É o caminho mais fácil da covardia, do não enfrentamento, né? Tem gente que fala assim, eu não vou fazer um plano com Deus, um pacto, uma promessa, porque Satanás vai se irar. E eu não quero que Satanás fique irado comigo. Ele prefere ficar contra Deus do que contra Satanás, porque tem medo de Satanás. Satanás é poderoso mesmo, mas o nosso Deus é maior. Eu prefiro que Satanás seja irado comigo. Se Deus não me pode proteger do diabo, então não é Deus. E se ele pode me proteger do diabo, do que eu temerei? Do que eu temerei, né? Mas havia uma outra opção, resistir, não reconhecendo os nazistas como gestores legítimos. Isso é chamado de a resistência, não essa resistênciazinha que tem aí hoje, que falam por aí. É resistência de verdade. Eles davam a vida. Eles disseram, nós não vamos aceitar os nazistas dominando aqui a França. Simples assim. Consequências disso, ostracismo, ou seja, eram banidos, se quisessem viver.
Eles fugiam, viviam escondidos. Alto risco de dor, tortura e de morte. E muitos realmente foram torturados e morreram. A minoria seguiu esse caminho. Mas tinha um lado positivo. Eles teriam honra, paz de espírito, por não se submeter aos nazistas, por não serem covardes. Essa era a vantagem. E a recompensa, no final, de ver o seu país voltando para os donos legítimos, que eram os franceses. Essa é a segunda opção. Eu pergunto para você, esse mundo aqui está sendo gerido, dominado por forças invasoras? Sim ou não? Sim. E nós temos igualmente duas opções? Sim. Que opção você vai seguir? A opção do invasor, se submeter às regras dele e colher bons resultados, pelo menos por algum tempo, né? Depois vai tudo para o mesmo pacote, né? Mas por algum tempo, bons resultados. Ou ser rebelde, ser da resistência, ser contra o que a massa faz, o que a massa ensina, o que a massa prega. Sabe, tem muita adventista do sétimo dia, espero que alguns estejam me vendo aí, que acha que é bonito seguir as massas. Então estão levantando bandeiras que a Bíblia condena. Nós não somos a favor do homossexualismo. Ainda que amamos e respeitamos os homossexuais, que eles não são piores nem melhores do que nenhum outro tipo de pecador, e todos são igualmente pecadores. Né? Assim como nós não apoiamos os ladrões, porque o mandamento de Deus diz, não furtarás. A Bíblia ama o pecador, e um ladrão na cruz foi perdoado, porque se arrependeu e estará no céu. E os ladrões são amados por Deus. Mas o roubo é apoiado por Deus? Não. O homossexualismo não é apoiado por Deus. O homossexual é amado por Deus. Você entende a diferença? E há muitas outras bandeiras por aí, que tem adventistas se levantando, e há porque acham bonito, porque acham que é da moda, e tudo mais, para contemporizar, para fazer um bom papel, para agradar a sociedade. Amigos, nós somos da resistência, da verdadeira. Não tem negociação com os nazistas, com os dominadores. Não estou falando dos alemães. Vocês entendem, né? Não tem negociação com o mal. Não tem outro caminho. Sabe, sobre delegação de autoridade. Quem é o Criador? Quem o Criador pôs para gerir a sua propriedade aqui na Terra? Veja, vamos voltar agora para o tempo de novo, criação do mundo. Deus fez o mundo, Ele é o dono, Ele é o Criador, Ele é o proprietário, Ele que manda. Não tinha pecado, não tinha Satanás aqui. Ele, apesar de ser o dono, Ele não era o gestor. Ele criou o mundo e deixou para alguém gerir, para alguém administrar o mundo. Isso está na Bíblia. Quem foi esse? Casal, Adão e Eva. Perfeito. Então, Adão e Eva, e em Salmo tem um verso que diz que Deus os fez semelhantes aos anjos, né? Adão e Eva estavam logo abaixo de Deus em autoridade, semelhantes aos anjos em autoridade, com um papel diferente. Os anjos tinham outro papel lá no céu. Adão e Eva tinham outro papel em relação aos anjos, diferente dos anjos aqui na terra. Mas em termos de autoridade diante de Deus, estavam no mesmo patamar, cada um respondendo pela sua geografia de ação. E aqui na terra, quem era a autoridade máxima? Abaixo de Deus? Adão e Eva. Adão e Eva. Eles eram gestores e trabalhavam sob a tutela, a orientação, as ordens de Deus nesse mundo, certo? Haviam regras, porque todo acordo, você está estudando a lição, pressupõe regras. Não existe acordo sem regras, senão não é acordo. Tem os limites. Havia uma aliança, um acordo, mas haviam regras aqui no Éden para os gestores administrarem? Sim ou não? Quais eram as regras? Quem me ajuda? Ele falou aqui, não comer da árvore. Que árvore? Como é que é o nome da árvore mesmo? Não, da vida podia comer. É do bem. Isso, essa não podia comer. Muito bem. E havia uma outra regra também. Qual é a outra? Só havia duas regras que estão no Decálogo, nos 10 mandamentos. É umas? Não, esse é um conselho, mas isso não era pecado. Adão e Eva se separaram. Se Eva tivesse voltado para perto de Adão sem comer o fruto, eles teriam sido expulsos do jardim?
Só porque deu uma separadinha? Não. Então, isso aí não é um mandamento, era um conselho. Outros chegam a falar, só para adiantar, outros falam assim, não, era o casamento, porque Deus instituiu o casamento. Não, mas o casamento não é um bom conselho, né? Eu segui esse conselho, mas não é uma regra. Os solteiros vão poder entrar no céu? Sim, então veja que não é um mandamento. É um conselho muito bom, mas não é um mandamento, não é obrigado a se casar, ok? Falando de regra aqui, mesmo, que se quebrar, expulso do jardim. Uma ele já pegou, que é a árvore da ciência do bem e do mal, mas tem uma segunda, uma regra que tinha dentro. Tem uma igreja aí, ó, vou dar uma dica, tá? Presta atenção. Não, ainda que está incluso, é a base, né? Mas a pergunta minha é muito infantil. É como ele falou da árvore. Estava lá escrito, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, não come daquela fruta, porque no dia que comer, certamente o quê? Morrerás. É bem claro, ali preto no branco, não tem que discutir, nem fazer teologia rebuscada. Está lá. Essa é uma. A outra regra é outra assim, desse jeito também, bem simples assim, e é mandamento, está nos 10 mandamentos. Tem uma igreja evangélica aí, por aí, que tem inclusive essa regra no nome da igreja. Não sei se vocês já ouviram falar dessa igreja. Está no nome dessa igreja essa regra, esse mandamento. É uns tais de, como é que é o nome? Adventista do que mesmo? Do sétimo dia! Tem essa regra no Éden? Tem! Puxa vida, que bom que você sabe disso. Exatamente, Gênesis capítulo o quê? Pablo, posso pegar a cinta aqui? Gênesis 2, 1 a 3. Irmãos do céu, não me matem de vergonha, por favor. Gênesis 2, 1 a 3, ali está bem clarito que era para guardar que dia da semana? O sétimo. Por quê? Porque Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias, e no sétimo ele fez o quê? Descansou. E o que mais que ele fez com o sétimo dia? Abençoou e santificou. Aê, está esquentando. E por isso que tem essa tal igreja aí, que eu aconselho vocês a conhecerem, uma boa igreja, chamada Adventista do sétimo dia. Duas regras. Olha que interessante. Essas são as duas regras. A primeira regra era, obrigado, reconhecer sempre que eles não eram o quê? Donos, mas apenas gestores. Como é que faz isso? Guardando o sábado. Porque quando você guarda o sábado, você reconhece que Deus é dono do quê? Do tempo. Ele é o Criador. Ele é mais do que o tempo. Mas o sábado especificamente fala do tempo, apesar de incluir muito mais do que isso, naturalmente. É do Criador. Então, quem guarda o sábado, reconhece, é da resistência. São os rebeldes, que não reconhecem Satanás como príncipe do mundo. Por isso que vocês têm mais, falar, não, quem manda aqui é Deus. Porque vocês são da resistência. Vocês não reconhecem que o diabo manda aqui. E tem que ser assim mesmo. E tem que ser assim mesmo. Aqui quem manda é quem? Quem é o dono aqui? Para nós é Deus. Para esse grupinho remanescente, rebelde, para nós é Deus. Então quem guarda o sábado, toda semana está aqui com essa porta aberta da igreja, falando na internet, dizendo assim, ó, para nós o dono é Deus. Para nós o dono é Deus. Eu sei que vocês não reconhecem, mas para nós é Deus. E é por isso que vão nos perseguir, por isso que o diabo nos odeia tanto. E a hora que ele puder, ele vai acabar com a gente. Porque a gente é o grupinho que não reconhece ele. Só falta um grupinho para reconhecer. E eles odeiam, lembra as histórias bíblicas lá dos judeus na Síria, na Pérsia, e aí tinha um grupinho, e aí Amã queria assim, ó, tem um grupinho ali que não reconhece a gente, vamos acabar com eles tudo. Porque aí vai ter estabilidade no reino. Porque aí todo mundo vai adorar o rei como se fosse Deus, aquela coisa toda. Então, o mundo odeia esse povo. Mas havia um segundo mandamento, que vocês já falaram, que também tem o mesmo papel. Não tocando na árvore santa. Aquela árvore da ciência do bem e do mal, era santa ou era profana? Era do bem ou do mal aquela árvore? Era do bem? Vocês estão certos, muito bom. Claro que era do bem, aquela árvore era santa. Era uma árvore santa. O que quer dizer santo na Bíblia? Separado, que pertence a quem? A Deus. Olha que interessante. E Deus falou assim, não toca porque é santo, é separado. Não é de vocês, pertence a mim. Tem muitas inflexões ali fantásticas. O interessante, você vê na Bíblia várias ocasiões que Deus mata, não é que manda matar, ele mesmo mata pessoas. Consegue lembrar de situações que Deus mata pessoas?
Todas têm uma coisa em comum. Mulher de Ló, que mais? Hã? Senaqueribe matou um monte de gente, que mais? Não, Deus mesmo assim, direto. Nadab e Abiú, perfeito, quem mais? Uzá, perfeito. Todos esses camaradas, que eu vou dar mais nomes ainda, aqueles guris que as ursas mataram, né? Ananias e Safira, exatamente, perfeitos exemplos todos. Todos eles têm uma coisa em comum, sabe o que que é? Eles tocaram no que é santo. Quando você toca no que é santo, a sentença é morte. Tocou no que é santo. Por que Uzá morreu? Porque, lembra da história de Uzá? É aquele que tocou na arca, lembra? Tocou na arca, morreu. Não toca no que é santo. O que tinha dentro da arca? Não é a arca, não é uma caixa de ouro que era santa. O que tornava aquela arca santa era o seu conteúdo. Qual era o seu conteúdo? A lei de Deus. A lei de Deus é santa, representa Deus. Tocou no que é santo, Nadab e Abiú. Lembra que morreram porque eles levaram para o santuário o quê? Fogo estranho. Tocaram no que é santo. O que mais? E não é só coisas. Aquelas 50 adolescentes que foram destruídos pelas duas ursas, eles tocaram em quem? No servo de Deus, Eliseu. Tocou no que é santo, morre. Por isso Deus falou assim, se você tocar nessa árvore, certamente o quê? Morrerás. Nem sempre morre na hora, sabe? Nem sempre morre na hora, mas morre. Eles tocaram na árvore da ciência do bem e do mal, e foi por isso que foram expulsos. Era santa. Mas como santa? Se você vai para Gênesis 1, 29, diz assim, ó, todas as árvores que dão frutos, vos servirão de quê? Mantimento. Será o vosso quê? Sustento. E dentro do seu mantimento, do seu sustento, Gênesis 12, 16 e 17, existe uma árvore, uma parte do seu sustento, que é santo, ou seja, separado, pertence a Deus. E se você tocar, certamente morrerás. Aí eu vou fazer uma pergunta, não é pegadinha, mas você tem que pensar para responder, tá? Mas responda, mesmo que foi errado, só para a gente se divertir aqui. Qual pecado eles cometeram dos 10 mandamentos, do decálogo? Não fica dando rodeando não, tá? Dos 10 mandamentos, pense como criança que você vai acertar. Porque o reino dos céus é das crianças. Pense como criança. Qual pecado, qual mandamento, qual dos 10 mandamentos eles quebraram ao comer da árvore da ciência do bem e do mal? Não, dos 10. Hã? Dos 10. Que sejam crianças, dos 10. Vocês lembram os 10 mandamentos? Vamos recapitular. Vamos ver se vocês lembram os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo? Não farás para ti mais escultura. O terceiro mandamento? Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perfeito. O quarto? Não lembra do dia do sábado. Pablo, a gente vai ter que fazer um trabalho nessa igreja aqui, Pablo. O quinto mandamento? Agora. Honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento? Não matarás. O sétimo? Não adulterarás. O oitavo? Não furtarás. O nono? Não cobiçarás. E o décimo? O décimo? Não, perdão. O nono é não... o nono é não dirá falso testemunho. E o décimo é não cobiçará. Perfeito. Desses que a gente falou agora, tá? Qual que eles pecaram, qual que eles quebraram ao comer daquela fruta? Concordo. Eu tenho um sermão sobre isso, concordo com não cobiça, mas assim, o pecado de fato, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Adultério. Se tivesse, não foi o caso, não tem nada a ver com adultério o assunto, tá? O adultério começa com a cobiça? Sim, mas você não disciplina o irmão por cobiça. O pecado é o pecado final. Ainda que a cobiça levou ao adultério, a consumação, o ato foi de adultério. Aê! Um presente para esse homem. Não furtarás.
E o pecado, essa parte não é sua, é separada, é santa, é de Deus. Você não toca, porque no dia que tocar certamente morrerás. Eles foram lá pegar aquilo que não é deles. Eu sei que no Brasil a gente não tem muito claro essa noção, mas eu acredito em vocês ou não, quando a gente pega aquilo que não é nosso, isso é o quê? Isso ainda é roubo, gente. Ainda é roubo. O que eles pegaram era... Agora me diz uma coisa, vamos ver se bate a teoria. Tem algum outro verso da Bíblia que diz que quando a gente pega a parte do sustento que pertence a Deus, que é separado de Deus, que é sagrado, a gente está roubando? Tem algum texto da Bíblia? Porque senão fica a minha palavra contra a sua. Tem algum... Malaquias! Veja, agora além de Malaquias, além de Gênesis, além da Bíblia, existe uma profetisa muito conhecida também por esses crentes aí que eu falei dessa igreja aí. Como é o nome dessa profetisa mesmo? Ellen White, isso mesmo, que ela fala que aquela árvore da ciência do bem e do mal era o dízimo. Ela fala, é autoridade, é profetisa, e que eles roubaram, e por isso morreram. E seria a morte eterna se não fosse quem? Se não fosse Jesus. A morte seria eterna se não fosse Jesus. Para sempre. É o caso de Ananias e Safira também e tudo mais. Então está claro isso, é a parte... Agora eu pergunto para você. O dízimo continua sendo sagrado hoje? E se eu toco no dízimo hoje, qual que é a consequência hoje? Ainda é a morte. Por isso, no mesmo texto que a gente olha e lembra, assim, pelo menos eu assim, né? Porque eu sou dizimista, obviamente, né? Então eu lembro muito da parte do texto que diz assim: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós o quê? Bem sem medida. Mas tem uma outra parte do texto também, que eu às vezes me esqueço. Se vocês continuarem me roubando, com maldição, o quê? Sois amaldiçoados. Diz o Senhor Deus. Maldito de Deus. Maldito de Deus. E a consequência é morte. A mesa de Uzá, Nadab e Abiú, Ananias e Safira, os jovens destruídos pelas ursas e todos os destruídos por Deus, porque tocaram no que é santo. Tá. Por quê? Joga a tela do slide, por favor. Por quê? Olha lá. Vai dar certo. Porque quando você guarda o sábado e devolve o dízimo, nesse momento que você guarda o sábado, devolve o dízimo, você reconhece, olha que fantástico. Não. Não era essa. Era lá mesmo. Cara, desculpa, eu falei errado aqui. Do jeito que estava lá mesmo, o slide. Essa daí. Não, é anterior a essa. Aí, vem mais. Aí, para aí, pode jogar na tela lá. Olha lá, ó. Quando você guarda o sábado, você reconhece que Deus é dono do tempo. E quando você devolve o dízimo, você reconhece que Deus é o dono dos bens materiais. Tem alguém aqui que gosta de física aqui? Bem legal isso aqui. Sabe o que é isso? Sábado, tempo. Dízimo, bens. Sábado reconhece que Deus é dono do tempo. Dízimo reconhece que Deus é dono dos bens. Porque a parte de Deus é 10% ou 100%? 100%. Claro. Os 10% é um símbolo que tudo pertence a Deus. Se você crê que 10% é de Deus e 90% é seu, então você é muito mais que Deus. Você não é certo, você não é gestor, você é dono. E você não é dono de nada. Deus é dono de tudo, para você. Para os lados de fora, não. Para você, sim. Então, quando você devolve 10%, você está dizendo assim, ó, Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor é dono de tudo. Está aqui a minha parte reconhecendo isso. Quando eu guardo o sábado, eu reconheço que Deus é dono de um dia ou dos 7 dias? Dos 7 dias. Essa é símbolo, o sábado é símbolo. O sábado é selo. Eu fui criador de gado em Goiás antes de ser pastor, sabia disso? Fui criador de gado. No auge da pujança minha financeira, eu cheguei a ter 9 cabeças de gado. Foi 9, olha, bastante para mim. E as minhas vaquinhas, elas tinham uma marca. Eu tinha um ferro quente, é cruel o negócio, sabe? Você deixa ele vermelho assim, e na anca da vaca lá, ou do boi, e aí fica lá a minha marca, eram as minhas iniciais. Quando eu marcava um gado, significava que aquele pedaço de couro marcado era meu, ou que a vaca inteira era minha? Claro. O sábado é o sinal.
Significa que só o sábado é de Deus ou que todo o tempo é de Deus? Que só o quarto mandamento é de Deus ou que todos os 10 eu devo guardar? Aí, por isso que lá em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqueles que o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não é só o quarto mandamento. É interessante isso. Então, o dízimo é a parte do todo, porque tudo é de Deus. Os dizimistas reconhecem que tudo é de Deus. Os sabatistas reconhecem que todo o tempo é de Deus. E aí você tem tempo e espaço. E aí quem gosta de física sabe que o universo ele é medido por essa relação, que é tempo vezes espaço. Com tempo e espaço você define o universo inteiro. Por isso que no Éden só tinha 2 mandamentos. Um do tempo e outro do espaço. Reconhecendo que Deus era dono do quê? De tudo que há no universo. A relação tempo e espaço. Deus conhece física? É o criador da física. É o criador da física. Entende isso? Por que só tinha 2 mandamentos? Quer ver mais uma coincidência interessante? O sábado é qual mandamento da primeira tábua? O quarto. A primeira tábua versa da relação entre eu e Deus. O não furtarás, que é a árvore, o dízimo, é qual mandamento da segunda tábua da relação? O quarto também. Que é o 8º mandamento, portanto o quarto da segunda tábua. Os 2 quartos mandamentos aqui tinha no Éden. O 4º mandamento da primeira tábua, relação entre eu e Deus, e o 4º mandamento da segunda tábua, relação entre eu e os homens. Eu tinha os 2 quartos mandamentos ali. Por quê? Lá no céu eu vou saber. Mas fato que é assim. Mas havia mais uma questão. Mais uma questão dentro do Éden. Cuidar de tudo como se fosse o dono, mas sabendo que não sou o... Deixa o slide aí, deixa o slide. Olha só que esses 2 pontos aí. Primeira coisa, veja lá em cima, ó, reconhecer que não é dono. E segundo, cuidar como se fosse dono. Isso muda tudo, gente. Você precisa entender o tempo todo que você não é dono de nada. E os adventistas têm dificuldade com isso muda tudo na vida da gente. Os adventistas, assim, ó, não estou assim, mandando direto para ninguém, tá? Aqui a gente está falando muito e perguntando, e alguns responderam um pouco errado, mas é nosso, é natural nosso. Nós, adventistas, falamos assim, ó, esse é o dízimo de Deus, a parte de Deus, e o resto é a minha parte. O que está por trás disso é que eu tenho ali a parte. Tem alguns que nem isso, né? Tem alguns que chegam, até o dízimo eles não dão para Deus. Eles falam assim, esse aqui é o meu dízimo. Nem o dízimo eles dão para Deus. O meu dízimo está aqui, a minha oferta. Nem isso eles entregam. Mas os melhorzinhos falam, o dízimo de Deus e a parte minha. Não. Eu preciso entender o tempo todo, Deus é o dono e eu sou o gestor. Só gestor. Gestor é dono? Não. Você já trabalhou de gerente, de administrador de uma empresa? É a mesma coisa. O gerente é dono, o administrador é dono? Não. Mas o dono, que contratou o administrador, espera que o administrador administre a empresa do dono, como se o administrador fosse também o quê? Como se fosse dono. Ou seja, como o dono faria. Não no sentido de pegar para ele, de usurpar, mas no sentido de cuidar. Cuida bem como se fosse dono. O adventista verdadeiro é assim. Ele olha tudo como se ele fosse, como se Deus fosse o dono, e administra como se ele fosse o gestor. Deixa eu explicar melhor. Ó, a pergunta é, como Deus faria ou gostaria que eu lidasse com essa situação? Ter em mente que este mundo ainda é de Deus a cada momento. Veja, quem é o dono desse mundo? Deus. Por exemplo, eu levanto de manhã e deixo a cama, eu vou dar exemplos bem práticos agora, deixo a cama desarrumada. Alguém tem alguma coisa a ver com isso? Sim ou não? Tem. Porque a minha cama, o meu quarto, é meu ou é de Deus? É de Deus. Eu sou o que do quarto? Gestor. Aí, você pegou. Deus gosta de bagunça? Deus gosta de sujeira? Então como eu devo cuidar do meu quarto? Como o dono gosta ou como eu gosto? Entendeu? Por isso que eu levanto cedo e arrumo a cama. Por isso que quando eu vejo uma sujeirinha no chão eu cato. Por isso que eu não jogo sujeira no chão. Nem na rua. Quem é o dono da rua lá da frente da igreja? Quem é o dono dessa rua aí? Quem é o dono dessa rua?
É de Deus, gente. Ah, mas foi o prefeito que fez. Quem fez o prefeito? É de Deus. Esse planeta é de Deus. O seu quarto é de Deus. Eu preciso entender isso. Isso muda tudo o que eu faço. Eu não sou dono de nada, é de Deus, mas eu sou gestor de tudo. Olha só, como isso expande meus horizontes e ao mesmo tempo me coloca no meu lugarzinho de verme. As duas coisas ao mesmo tempo. Se você me chamar para almoçar na sua casa, ô Pablo, a gente vai almoçar na casa de qual deles aqui? Eu esqueci, já você me falou, esqueci. se eu vou almoçar na sua casa, a hora que eu entro na sua casa, eu vou cuidar da sua casa. Se eu for usar o banheiro de porta fechada ali, você não está vendo o que eu estou fazendo no banheiro, eu vou usar o seu banheiro como se eu fosse o quê? O dono da casa. Você vai ficar ofendido com isso? Pelo contrário, você vai ficar contente se eu cuidar das coisas como se fosse minha. Você não vai ficar contente comigo? É isso que se espera de mim. Quando eu vou na sua casa, ou na casa de qualquer um, até na casa de alguém que eu não gosto, eu vou cuidar daquela casa como se fosse minha. Porque essa casa, na verdade, não é nem minha e nem sua. É de quem é aquela casa? É de Deus, é do dono. E eu sirvo ao dono, eu sou gestor do dono. Então eu cuido tanto da minha casa quanto da sua do mesmo jeito, porque a minha casa e a sua são do mesmo dono. E eu e você somos só o quê? Gestores. Entende como muda a coisa? Por isso que Jesus disse assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós também. Porque estamos no mesmo nível. Mas é assim que o povo fala? Lixo na rua, já falei, não jogo porque de Deus. Bens e valores, próprios e alheios. Vou pegar aqui, isso aqui não é o troco veio a mais, é do mercado, o mercado é rico, o dono do mercado é rico, eu posso pegar. Certo? Quem é dono de todos os bens? É de Deus. É essa a questão. Não é porque eu sou honesto que eu não pego. É porque não é meu, pertence a Deus. Ele é o dono. E o que acontece quando eu pego alguma coisa que é de Deus? Então eu não toco. Porque é de Deus. E Deus não deu para eu gerir o dinheiro do mercado. Ele deu para quem gerir o dinheiro do mercado? O dono do mercado. Se ele está fazendo bem ou mal, é problema de quem? Dele. Eu pego no dinheiro que Deus deixou para eu gerir. Veja que eu sou gestor de tudo, mas não sou dono de tudo. Dono de tudo. Quer ver os paradoxos dos gestores? Gerir tudo como se tudo fosse seu. Olha o paradoxo. Eu tenho que cuidar de tudo como se tudo fosse meu. Essa igreja aqui é minha. Nunca mais vou pisar aqui, talvez, depois das coisas que eu falei aqui. Talvez. Mas eu entro e saio daqui cuidando de tudo, sem quebrar nada. Se estragar, eu tenho que consertar. Porque tudo é meu. Como se fosse meu. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazeis vós também, já falei. Não só do que é considerado seu. Por exemplo, meu aqui nessa igreja é minha roupa só, o resto nada aqui é meu. Mas não é só da minha roupa que eu cuido, é tudo. Tudo. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz conforme o quê? Tudo. O paradoxo é o seguinte, sabendo que não é dono de nada, nem do que é tido como seu. Esse terno aqui, eu falei que só isso aqui era meu, né? Esse terno aqui é meu? De quem que é? É de Deus, é de Deus. A roupa que você usa é de quem? Será que a roupa que você usa é de Deus mesmo? Essa é uma indireta, uma pegadinha, tá? É para pensar. Somos apenas o quê? Gestores. Somos gestores de tudo, mas não somos donos de nada. Gestores de tudo, donos de nada. Isso, deixa essa tela aí. Gestores de tudo, dono de nada. Gestores de tudo, dono de nada. Isso precisa entrar na sua mente. Isso muda o jeito de agir. O reino do inimigo é contrário. Olha o reino do inimigo e você vai ver se essas palavras já não saírem da sua boca ou da sua mente. Olha o reino do inimigo. Eles acham que são donos de tudo. Isso é a base das ideologias mundanas, inclusive o capitalismo e o socialismo. Os dois acham que são donos de tudo. O capitalismo de um jeito, o socialismo de outro. Uns se apossando pelos meios comerciais e outros se apossando pelos meios ladronais. Né? Não, e você precisa entender o que é socialismo e capitalismo. Os dois são satânicos. Estuda o que a indústria dos remédios faz. Eles têm prazer que as pessoas fiquem doentes. Quanto mais doentes, melhor para eles.
Se acharem a cura para o câncer, eles vão vender isso? Não. Por quê? Estude o que a indústria dos alimentos faz. A indústria dos alimentos se importa com a sua saúde? Não. A única coisa que eles querem é o quê? Dinheiro. Eles são do mal. O capitalismo é do mal. É do mal. E o socialismo? E mesma coisa, só que o socialismo só usa um caminho diferente. O capitalismo usa a enganação, o engodo e o comércio para conseguir tomar conta de tudo. O socialismo usa a usurpação. Ah, você tem mais que eu? Então eu posso fazer o quê? Posso pegar seu. Simples assim. Os dois levantam duas bandeiras de Satanás. O capitalismo é a bandeira do egoísmo. É ou não é? De quem é o egoísta maior? Satanás. E o socialismo mantém ou levanta a bandeira da usurpação, que é uma palavra bonita para roubar. Quem é o usurpador maior? Os dois são igualmente diabólicos, só por caminhos diferentes. Você entende por que quando você fala assim para um líder comunista, socialista, que ele é ladrão, ele dá risada e não se ofende? Porque ele é feito para aquilo. Você entende por que você chama o capitalista de ganancioso, ele também não se ofende? Porque ele é feito para aquilo. Entende? Os dois são satânicos. Nós somos capitalistas ou socialistas? Nós somos de direita ou de esquerda? Nós somos do reino dos céus, amigos. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou do reino dos céus. Estamos aqui de passagem. Os dois são do mal. Eu sou dos céus. Eu preciso entender isso. Nosso povo tem que entender isso. Isso implica muitas outras coisas também, o conflito de gerações. A geração agora é diferente. Isso aqui, conversa mole. A geração dos filhos de Deus, adolescentes de Deus, sempre foi igual, sempre será. Se eu puxar Daniel para cá e os seus companheiros, uma máquina do tempo, e ele viesse aqui para a igreja, ele faria amizade e se sentiria bem à vontade com os fiéis filhos de Deus aqui da igreja de hoje. Não teria conflito de geração, ainda que ele viveu há 3.000 anos atrás. E se eu chamasse os companheiros de Daniel, aqueles, não os 3 companheiros mesmo, aqueles outros que zombavam de Daniel, porque Daniel não queria comer das iguarias do rei, sabe aqueles outros que também eram filhos da igreja, judeus igual? Sabe aqueles que zombavam? Se eu trouxesse eles para cá e colocasse dentro da igreja, rapidinho eles estariam enturmados com os nossos maus filhos. Teria afinidade, se sentiriam em casa, teriam o mesmo linguajar, né, aprenderiam a língua rapidinho, do mesmo jeito, não teria nenhum conflito de geração. Porque, na verdade, o conflito de geração não é quem nasceu lá e nem nasceu cá. É quem é do bem contra quem é do... Simples assim, não importa a época. Quando você entende o seu lugar, você para com esses mimimi, com esses conflitinhos, com essas teoriazinhas bobas que tem por aí. Só existe 2 reinos, amigos. Quer ver outra coisa interessante? Administram como se não fossem responsáveis por nada. Ó, o contrário. Eles agem como se fossem donos de tudo, mas cuidam como se não fosse donos de nada. Estão nem aí para nada. Não, se é para queimar a mata toda e destruir a natureza inteira para conseguir dinheiro, vamos destruir ou não? Sim, não estão nem aí. Não tem nem aí. Se é para deixar as pessoas morrendo, asfixiadas de doença, porque não têm os cuidados devidos, vão deixar morrer? Vão deixar morrer, não estão nem aí, desde que isso sirva para os seus interesses políticos, para se manter no poder ou para derrubar quem está no poder. Vão matar todo mundo. Ninguém está nem aí para nada. Eles cuidam como se não fossem donos, mas agem como se fossem donos. É um paradoxo mesmo. Frases do reino invasor. Olha lá. Não é meu mesmo. Você já viu essa frase? Ah, esse negócio aí estragou, foi você que estragou. E aí? Ah, estou nem aí. Não é meu mesmo. Não é meu mesmo. Bate de ombro assim. Não é meu mesmo. Essa frase é do diabo, amigo. O cristão não fala isso. Porque se não é seu mesmo, é de quem? É de Deus. Não tem nada que não é meu mesmo. Nada. Essa frase é do inimigo. O cristão não fala isso. Ah, não é meu mesmo. Ah, que triste eu vejo gente falando isso. Daí na igreja. Quer ver outra frase do inimigo? Faço o que quero com o que é. O quarto é meu. O que você tem com isso? A roupa é minha. O corpo é meu. Eu faço o que quero que é meu. Da onde vem essa teoria? Do diabo. O corpo é seu? De quem que é seu corpo? A sua roupa não é sua, o seu quarto não é seu, o seu carro não é seu. Seu nariz não é seu, não tem nada seu.
Esse negócio que é meu mesmo, faço como eu quero, porque é meu, ninguém tem nada com isso, isso é diabólico. Se você quer ser adventista, nunca mais fale uma besteira como essa. Os que lidam com as coisas como se fossem deles mesmo, de qualquer um, ou de ninguém. Ah, a rua não é de ninguém, posso jogar sujeira. Ou isso aqui é de qualquer um, de quem pegar é dele. Ou é meu, faço o que eu quero, que é meu. Quem tem esses 3 princípios, olha as coisas como se fosse meu, como se fosse de todo mundo, ou como se fosse de ninguém, são pagãos, não cristãos da resistência, não súditos do rei. Entende isso? Você que está me ouvindo aí pela internet, você que está aqui na igreja, qual que é o teu paradigma? Você é pagão ou é cristão? E eu termino com essa frase de Ellen White, que diz o seguinte: se de coração, mente e alma lhe fazem a santa vontade, tornam-se representantes do seu reino. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. E vocês? Amém. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã de sábado na tua casa, seja aqui na casa templo, ou seja nos lares, que se tornou um pedacinho da tua casa naquele momento. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós agora, ao voltarmos para casa, os que já não estão, ou permanecer em nossos lares, os que já estão. Que o Senhor possa permanecer conosco também, que a tua santidade permaneça conosco. Me ajude, Senhor, a mim, o Harry, ainda que eu preguei sobre isso, muitas vezes erro nisso, peço perdão a Ti, e me ajude a viver nesse mundo como sabendo que eu não sou dono de nada, e que o Senhor é o dono de tudo, tudo, até da minha cama, cada detalhe da minha vida. Mas ao mesmo tempo, Senhor, isso é a parte mais difícil para mim, e eu falo em nome daqueles que precisam também, me ajude a ser bom gestor de tudo, das minhas coisas, do meu quarto, das minhas roupas, dos meus bens materiais, dos meus recursos financeiros. Gestor também daquilo que não é meu, aonde eu piso, aonde eu trabalho, aonde eu frequento, a rua por onde eu passo, cada lugar por onde eu for. Me ajude, Senhor, a cuidar para o dono, que o Senhor é o dono. Cuidar bem, e seja tudo para a tua honra e glória, e não para a minha, em nome de Jesus. Amém, Senhor.